Olá, boa noite a todos. Que bom poder ter, essa forma para a gente se encontrar, para a gente conversar. Bom, desejo que todos estejam bem, que estejam se cuidando e que a gente possa se ver logo, logo. Eu acredito que daqui a pouco a gente vai estar aí de volta trabalhando, se encontrando, né? Bom, mas hoje eu estou aqui a convite dos alunos do Espaço Cênico, como coordenador do curso de teatro. Nós combinamos que toda segunda-feira às 19 horas eu vou entrar para responder algumas questões, algumas perguntas que os alunos vão fazendo, que fazem, no decorrer das aulas e que vão fazendo agora nesse momento que a gente não está podendo se encontrar presencialmente. Então, eu estou aqui hoje para responder uma pergunta. Qual a diferença, ou se existe a diferença entre atuação para o teatro e atuação para o cinema, ou para a TV, ou para o meio audiovisual? Bom, talvez a questão não seja a diferença de atuação, né? Eu sempre brinco assim nas entrevistas, é recorrente essa pergunta acontecer. Eu digo assim, se você vai ser uma mãe que perdeu um filho, ou se você vai ser um filho que perdeu a mãe, a sua tarefa, a tarefa do ator é sustentar a emoção, de quem perdeu o filho ou de quem perdeu a mãe, independente de qual veículo que ele está atuando, sabe? E ele precisa viver essa emoção. Então, talvez não exista diferença de sustentação de personagem ou de atuação. As intervenções e estruturas técnicas é que possuem uma grande diferença. Certamente a condução de um trabalho artístico, dependendo do veículo, isso vai interferir de alguma forma na subjetividade do ator, sabe? Os equipamentos, o manejo, a forma de linguagem de cada direção. É isso que vai interferir no processo do artista, sabe? Então, eu preparei uma fala, eu organizei uma fala aqui que eu acho que vai responder de alguma forma essa questão. Então, a gente está falando o seguinte, que as condições técnicas na televisão, as condições técnicas no teatro e as condições técnicas no cinema são diferentes. Então, isso é que é diferente. Não é que atuar para o cinema ou atuar na televisão ou atuar no teatro tem uma diferença, não. Tá? Então, essas condições técnicas, tanto no teatro quanto no cinema, apresentam uma série de exigências que conduz, que direciona o ator, a atriz, a interromper ou quebrar essa construção contínua do papel que ele está vivendo. Por exemplo, é como se houvesse uma subdivisão. No teatro, a gente vai dividir por atos, cenas e episódios. No cinema, a gente vai dividir, a subdivisão no cinema seria mais ou menos planos, tomadas e sequências. No teatro, a situação é um pouco menos complexa para o ator, Geralmente as obras possuem um enredo com ordem cronológica, nas quais o ator interpreta durante o tempo que dura a representação. Geralmente um espetáculo tem uma duração de 50 minutos, 60 minutos, antes um pouco mais. Hoje as montagens elas não têm tem espetáculos que têm duração de 2 horas, mas no geral é entre 50 a 60 minutos. Então o ator ele vai sustentar durante esse tempo, e isso ajuda ele a manter uma unidade quando se trata de teatro. Em alguns casos, inclusive, quando se trata de teatro, tem um processo de ensaio, de treinamento, onde o ator tem a possibilidade de criar, de improvisar, enquanto ele está desenvolvendo, enquanto ele está buscando esse encontro com esse personagem que ele vai vivenciar. Então, no momento que ele improvisa, que ele ensaia várias vezes, ele tem a possibilidade de transformar aquele pensamento abstrato do texto escrito em atos concretos de comportamento. Isso se dá no processo de ensaio, coisa que geralmente no cinema
Do contrário, o cinema ele apresenta características, né, com um pouco mais de complexidade para o trabalho do ator. Vai exigir do ator, às vezes, uma urgência que às vezes no teatro não tem, tanto no processo de preparação quanto no ato de vivenciar o papel. E muitas vezes a aproximação do ator com o filme é escassa e às vezes superficial também, no sentido do envolvimento total com o trabalho. No teatro tem um envolvimento, quando eu falo assim que muitas vezes a aproximação do ator com o filme ou com a obra, até na televisão, é superficial, no sentido de que o envolvimento que um ator tem na construção do personagem dele com o teatro é diferente desse envolvimento na obra, né, cinematográfica. Os atores, na maior parte, no cinema, ele submete, né, a uma condução do diretor e da equipe desse diretor, que solicita, às vezes, apenas que o ator execute aquela ação, aquela função. E nem sempre o ator, nem sempre ele entende o que está sendo pedido, mas aquilo faz um sentido, às vezes, para o diretor. Sabe, o diretor no cinema, ele sabe o uso que ele vai fazer daquela ação que ele está pedindo para o ator. E o ator, às vezes, ele nem compreende. Ele não entende. Isso no teatro tem um processo diferente. E o ator, ele precisa estar presente. Ele precisa estar vivo durante as gravações, sabe? Durante a filmagem. E que, inclusive, a filmagem, né, as gravações de um filme, ela ocorre de maneira desordenada, de maneira totalmente desordenada, que é diferente no teatro, que tem uma ordem, né? Se grava o final hoje, se grava o início amanhã, então isso tudo vai mexer com essa criação do ator. As tomadas e planos, elas estão completamente cortadas, e elas são em prol do produto final. O ator nem sabe, não faz ideia do que é. É um produto do diretor. Com essa criação do ator no cinema, essa criação fracionada, né, dessa maneira, o filme ou a obra ela só terá sentido depois da montagem, depois da edição. E o ator ele só vai ter acesso a isso né, depois de todo esse tratamento feito pelo diretor e pelo montador, por sua equipe. Quando um ator de teatro, por exemplo, quando um ator de teatro ele quer chamar a atenção no palco, ele vai usar como recurso a voz, ele vai usar como recurso os gestos, as nuances, né? As nuances na fala, as pausas, a movimentação cênica. Essa movimentação cênica no cinema, ela é delimitada. No palco, a liberdade de movimentação ela é mais livre, vamos dizer assim. No cinema, tudo é solucionado com um plano, né? Com plano daquilo que se quer significar, daquilo que o diretor quer, por exemplo. Enquanto no teatro você tem essa liberdade de expressar, de criar, de improvisar, no cinema, por exemplo, se você... quando eu falo que é solucionado com um plano, por exemplo, determinado pelo diretor, se ele quer dar ênfase, por exemplo, num sorriso, ele vai fazer um plano, detalhe ali nos lábios, né? E às vezes o ator só precisa fazer isso e nada mais. E para o filme aquilo tem um significante, aquilo tem um significado e aquilo tem um sentido, né? E que às vezes o ator não entende, ele fala, poxa, mas eu nem fiz nada, né? nem me deixou criar, que aí vai para um outro lugar que é a vaidade, que é o ego, que é uma outra coisa para a gente comentar né? Num outro momento. No teatro, o ator ele tem uma ideia geral do espetáculo, né? E conhece todos os elementos da obra nesse processo de ensaio. No cinema, pelo contrário,
O ator, ele forma parte de um todo, ele forma parte de um todo que supera esse ator. Esse todo supera o ator. Porque não é somente a atuação de seu personagem, sabe? Mas também toda uma mutuação dos diversos equipamentos, que é onde eu falo que tem uma intervenção diferente. Então, essa intervenção desses equipamentos que às vezes fala por si, olha só que loucura. Esses equipamentos, às vezes, eles falam por si, que não depende da superatuação ali, não depende da performance do ator. Isso às vezes é um pouco cruel e mexe, né, com a vaidade, com o ego. Então é importante entender isso como ator, como atriz, entender esse processo, entender essa estrutura, porque senão você chega e exige coisas ou acessa coisas suas que não vai ser útil ali pro trabalho, sabe? O sentido de um filme, ele se faz somente após a junção de todos os elementos, sabe? Trilha sonora, efeitos especiais e etc. Então, geralmente o ator no processo de filmagem, ele tem que estar ali disponível mesmo para o diretor. E o que é diferente no teatro. A presença física, por exemplo, do público modifica e determina em grande medida o trabalho do ator, sabe? A maioria dos atores de teatro, vocês devem já ter escutado ou, né, visto entrevistas onde eles comentam dessa potência que tem o teatro, dessa saudade que tem do palco, dessa beleza que é o palco, sabe? A maioria dos atores de teatro confessa que a comoção ali do público traz para o seu trabalho uma contribuição no ato de sentir, de vivenciar o papel. No cinema, não há espectador no ato de criação, da vivência. Essa troca rica que acontece no teatro com o espectador, sabe, no processo de estar no personagem, essa troca não tem no cinema. Então talvez são essas diferenças que existem. E não existe uma diferença em como eu vou viver esse pai que perdeu o filho ou esse filho que perdeu o pai. São essas diferenças de que eu estou falando que existem quanto linguagem. Então, no cinema o ator se vê enfrentando uma câmera e um microfone. Essa solidão para o ator de cinema, essa solidão para o ator do cinema, ou no cinema, quando se está fazendo, ela não existe no palco, sabe? Essa solidão ela não é sentida no palco, é diferente, né? No caso do cinema, o único espectador que esse ator tem é o diretor. E sobre esse diretor está a responsabilidade, né, de fazer essa função de público, de fazer essa função de espectador, sabe? E o ator ele deve encontrar nesse diretor esse espectador ideal, que além de guiar a sua atuação, de dizer o que quer, de fazer todas as solicitações ali dentro do que ele deseja para o resultado final do filme, ele precisa ser capaz de comover também esse único espectador que ele tem, que é o diretor, né? E sentir essa aprovação, essa desaprovação, né, no decorrer das gravações. Então, enquanto no teatro você tem né, vários espectadores, né, muitos espectadores, no cinema, no ato de viver o papel, o seu espectador e único é o diretor. Então, também tem essa diferença. Todos nós, né, a maioria estudantes de teatro, possivelmente que estão aqui me ouvindo, sabemos que no palco a projeção da voz e a ampliação dos gestos é fundamental. No teatro, o ator ele murmura alto, né? Ele murmura alto, contradizendo assim
a natureza, sabe? A gente vai chamar isso de licença poética. É até bonito, né? Essa licença poética, ela vale, pois todo auditório, ele as exigências, né? O que se exige de um ator para se preparar para viver um papel no palco, nem sempre são as mesmas exigências que se exige para esse ator, né, no ato ali de atuação no cinema. Pois a linguagem cinematográfica possui recursos, às vezes, que substitui, inclusive que substitui a ação alguma ação do ator, sabe? Além das questões técnicas, uma demanda para o ator de cinema é alcançar a tão famosa atuação realista, né? Esse realismo que vem muito, que a gente estuda muito por um autor, que é o Konstantin Stanislavski, que é o fundador do Teatro de Arte em Moscou. É uma linguagem exigida, né, nas novelas, nos filmes, nos curtas que vocês assistem por aí. Tem um pensador, um cineasta e grande artista, que é o Tarkovsky, que eu gosto muito. Ele dizia o seguinte, que o diretor ele deve levar ou elevar o ator a um estado anímico. E segundo ele, não é possível representar. Ele diz que não é possível representar. Que basta sentir, né? Isso é um pensamento dele. Que o ator deve sentir como personagem durante toda a filmagem. E no momento que o ator faz isso, a gente vai estudar isso muito na escola quando a gente fala de linha de pensamento, que é você manter-se dentro do universo do personagem e não sair desse universo do personagem. Isso no cinema é muito importante, porque se você sai dessa linha de pensamento do personagem e o diretor grita gravando, é complicado, porque você às vezes não tem tempo para se aquecer, para se preparar, igual a gente tem no teatro, né? Então, o Tarkovsky vai dizer que o ator deve sentir como personagem durante toda a filmagem, durante todo o processo de filmagem. E Tarkovsky qualifica o cinema de arte nostálgica, né? E comparando com o teatro, que ele qualifica de arte viva. Então, o cinema é uma arte nostálgica e o teatro como uma arte viva. Eu comungo dessa ideia. O cinema ele tem a possibilidade de exibir a mesma cena muitas e muitas vezes. O teatro, não. Por mais que quando você está em temporada, você faz, né, de quinta a domingo um espetáculo, a mesma cena não vai ser reproduzida da mesma forma nunca mais. E no cinema, uma vez filmado, uma vez editado, uma vez concluída a montagem, você pode reproduzir essa cena milhões de vezes. Então, por isso, essa ideia do teatro como uma arte viva e o cinema como uma arte nostálgica. Acho interessante esse ponto dele. O ator não conhece as partes que vão surgir num filme, como ele conhece numa obra de teatro. Portanto, a única tarefa consiste em viver o papel e confiar no seu diretor, sabe? Que vai selecionar aquilo que considera expressivo, né, e importante e com qualidade para sua ideia ali no filme. No cinema, é importante que o ator fique atento. Eu acho que no cinema, no teatro, em qualquer processo, que o ator fique atento, né, e conheça o seu personagem de todas as formas, conheça totalmente o seu personagem. Então, e como que ele vai conhecer seu personagem? Investigando o contexto histórico, social, cultural, né, contextualizando e investigando tudo que se passa antes, depois e durante, né, e investigar inclusive as relações que se estabelece com cada outro personagem com quem ele vai conviver, assim como na vida. Então, um ator profissional ele deve ser capaz
de se entregar a essas regras do diretor do cinema, sabe? Porque o diretor, de uma certa forma, ele vai impor o que ele quer. E um ator profissional, ele precisa estar ali com segurança, firme e disponível. Então é muito importante ele entender essas diferenças de intervenções, que a intervenção no cinema é uma, no teatro é outra, na televisão é outra. Isso que é diferente, não é a atuação que é diferente. A atuação no cinema, a vivência cênica no cinema, ou os meios do cinema é diferente do teatro, porque nunca no cinema o ator terá condições de imaginar o filme por completo. Diferente, porque numa obra de teatro ele consegue imaginar a obra como um todo, sabe? Então isso eu acho que facilita até no processo de criação do ator. Quando falamos de atuação realista, nós estamos assim referindo o que é essa atuação realista, que às vezes fala que no cinema, na televisão, exige uma atuação mais realista. Eu falo que isso depende da obra de teatro também, depende do gênero teatral, sabe, que você vai viver. Depende disso. Quando falamos de atuação realista, nós estamos referindo a que o ator deve viver sinceramente o papel acerca das circunstâncias da ficção. No teatro, se trata de encenar, montar, construir, criar e organizar um acontecimento, uma ação determinada. No cinema, se trata de uma relação mediante noções específicas do jogo com a câmera. Deve ter em conta aquilo que filma, mas também, além de ter em conta aquilo que filma, deve também, de forma particular, ter em conta como se filma. Isso é muito importante. Olha, estou tendo aqui um convite para participar dessa conversa. Vamos lá. A câmera, ela influi e determina o trabalho do ator. Opa, olha só quem está chegando aqui, gente. Que surpresa boa. Cadê você? Como que você está? Que prazer. Olha só. Opa. Do jeito que tá. Alan, Pronto, do jeito que eu gosto. Alan Souza Lima, chegando aí para trocar ideia com a gente. Que coisa boa. E aí, Henrique? Você está aí sua ouvindo? live ali, você falando Como de está? arte, eu falei, bom, vou dar uma cutucada nele. Perfeito. Eu estou tentando responder uma pergunta aqui que você pode me ajudar também a responder essa turma aí do Espaço Cênico, você que é nosso parceiro. Falando dessa questão da diferença de linguagem, na verdade eles nem perguntam em diferença de linguagem, né? A pergunta é, tem diferença de atuar para a TV e atuar para o palco? E aí eu estou aqui conversando e tentando responder, e você pode me ajudar nisso. Que legal, que alegria te receber. Se tem uma diferença entre atuar no palco e atuar no cinema, sabe? Então, sim. eu estou aqui respondendo essa pergunta para esse povo. Aí eu dei uma contextualizada no sentido do teatro, né, do palco, de como que é isso nas relações com o diretor, na relação com a câmera, a relação no set. Então, a gente falou um pouco disso. E é isso. Estou aqui para responder essa pergunta para esse povo. Então, assim, existe bastante diferença, né? O teatro é vivo. Esses dias, antes da gente falar sobre isso, eu tive uma experiência incrível. Uma das experiências mais interessantes que eu tive durante essa quarentena. Tem uma live que está rolando de uma peça chamada O Filho do Presidente. Ah, sim. Se quiser, eu posso até te mandar. É toda sexta-feira que acontece. Eu vi essa sexta agora. E eu, de curioso, falar, cara, você tem que ver essa peça e tal. Enfim, eu vi, eu achei super interessante. Que ele, literalmente, ele faz um monólogo em formato usando o próprio telefone, fazendo teatro dentro da casa dele.
Sim, E, cara, e foi engraçado, porque eu vi várias pessoas rindo em vários momentos. E eu falei assim, gente... E aí me levantou um questionamento que a gente pode debater sobre isso a partir de agora. claro. É engraçado, porque o teatro ele tem um lugar que é muito intocável, né? Que é a coisa do teatro, a coisa viva, né? A gente está sentado e Sim, vendo aquela coisa acontecer. Tem esse sim. lugar poético, mágico, que faz parte né, do encantamento do que é o teatro. Mas, ao Uhum. mesmo tempo, eu estou me debatendo muito sobre... Esses dias eu fiz até um vídeo falando sobre isso, assim, né? Eu venho me questionando muito sobre essa transformação que a gente está vivendo e, principalmente, o que vai acontecer pós-pandemia. Eu vou chegar nesse ponto onde a pergunta é clara em relação à Sim, questão sim, da atuação. Isso sim. vem me questionando muito, tipo, se muita coisa vai mudar. Eu dou um exemplo do próprio Joker lá, do Joaquin Phoenix, fazendo aquela própria dança. Sim, sim. Você vê que a dança contemporânea, antigamente, ela tinha um movimento muito mais certeiro. Hoje em dia, você vê que a dança, todo mundo pode dançar. Sim, Você sim. pega a Laurence Olivier no teatro, na época dos grandes clássicos, Molière, tudo. Você via que tinha Aham. uma entonação, uma impostação, né? Era sempre uma coisa, uma outra realidade, né? Uma E outra hoje você vê que, necessidade, né? que Quase que uma hoje necessidade, né? e você vê que hoje a interpretação, até no teatro, é uma coisa mais coloquial, uma jogada fora, isso, da mesma forma que a dança e a mesma coisa que a música, né? Se você Sim, vê o The Voice, Superstar e tal, quem é que ganha? Quem canta mais? Provavelmente não. É quem tem mais conexão e mais verdade com o público. Eu acho que a gente está sofrendo essa transformação hoje muito interessante. sim. Partindo desse princípio, acho que a gente está numa situação de mudança. Sim, Mas ainda assim existe uma grande diferença que é a atuação no teatro, né? Que existe uma potência muito maior. claro. Existe Muita uma gente troca, que... né? Oi? Existe ali, nós falamos disso aqui um pouquinho antes, existe um espectador, e esse espectador, ele também contribui com essa vivência ali do ator, né? Uhum. Ele é como se esse espectador fosse combustível, né? Como se ele fosse combustível para aquilo que você está querendo dizer, para aquilo que você precisa dizer. E eu acho que existe essa diferença quando eu falo que o espectador do ator no cinema é o diretor, sabe? Então, e ele ali, como espectador, único espectador, e inclusive crítico, esse ator muitas vezes, né, não consegue fazer uso disso como combustível. Sim, sim. E aí passa por vários lugares aí desse indivíduo também, né? Passa por várias coisas aí que a gente pode desvendar também, né? O sentido disso, eu acho. E eu acho que tem um outro lugar que muitas vezes, às vezes pergunta, workshop de televisão e cinema. Ao mesmo tempo é igual e tem um lugar diferente. Sim, Porque a necessidade de você fazer você fazendo televisão, a necessidade de você estar em movimento da fala sem parar é contínua. E o sim, cinema, por isso que é o grande problema, né, dos roteiros de cinema no Brasil, é isso, né? Parece que está fazendo televisão, né? É quase um informativo. E muitas é, vezes no cinema a minha resposta pode ser dada por uma ação. O tempo do cinema é diferente da televisão. exatamente. Ela pode ser dada, inclusive, pelo próprio mecanismo ali, pela própria câmera, sabe? Que às Aham. vezes independe da ação do ator, sabe? Então é diferente, né? Tem muitas coisas ali falando além do ator, né? Não é, né, uma paisagem, um vento, enfim, o ângulo que coloca que dialoga com esse, né, com esse cenário, com essas circunstâncias dadas ali. Então, e isso eu acho que gera esse conflito nos atores, sabe? Também dessa necessidade dessa super imersão e dessa supervalorização também daquilo que ele super preparou para mostrar. Uhum. Que o que ele preparou para mostrar no palco, ele vai mostrar. E às vezes vai fazer até além, sabe? O que ele preparou para fazer no cinema, nem sempre ele vai mostrar. E às vezes, inclusive, e isso, sabe? Isso é muito interessante, porque isso mexe com a subjetividade, com o ego, com a vaidade desse ator, sabe? Então, eu falo que o ator profissional, ele tem que estar ali a serviço desse produto, dessa obra de arte,
De uma certa Então, forma. tem uma coisa assim, jamais citarei nome aos bois, né? Mas eu tive uma situação, eu dirigi um projeto X que eu tive muito problema com dos envolvidos, né? Ou Sim. ator, atriz, não importa. E Aham. era uma coisa que eu debatia muito sobre isso. Eu falo isso por mim. Falei, cara, eu como ator, eu me tornei diretor, eu caminhei para a direção como ator. Sim, E sim. é que eu sempre falo, nos meus processos, como eu gosto de trabalhar com imersão, de criar, de pirar, enlouquecer nesse lugar, mas Sim. existe um lugar que, assim, eu gosto de dar ideias para o Hum, diretor, eu gosto de dar ideias para o figurinista e tal, mas a palavra final, quem dá, são eles, não sou eu. E exato. aí é o que eu falo, o que é maior, o criador ou a criatura? E esse lugar eu acho que é uma resposta clara quando o ator está acima do... Quando o ego do ator ele está completamente inflamado, né? Que isso é o É. grande problema. Esse, para mim, é o que eu mais ouço, assim. Diretores falando a mesma coisa, produtores de elenco falando a mesma coisa. Eu falo assim, eu detesto atores. E às vezes eu falo para você, eu detesto atores. Porque eles Sim. entram no lugar de Mas egocentrismo absurdo. sim, mas aí é esse lugar que esse indivíduo como ator ocupa, né? Porque eu acho que não existe diferença de atuação, mas existe a diferença entre atores e atores, Sim. sabe? Então, isso é a motivação de estar ali, né? E também o que é interessante para os meninos, né? Para quem está num processo de estudo, é entender é, como que funciona esse universo, entender que ninguém está ali. Não é pessoal as escolhas que são feitas ali no set, sabe? O Uhum. diretor, que eu falei, no teatro você tem uma questão cronológica, você sabe início, meio e fim, você sabe o que vai acontecer. No cinema você não sabe. Quem sabe é o diretor. Então ele sabe por que ele está fazendo uso daquele plano, daquela cena, daquele olhar ou não. Então você não pode ser refém da sua super arte, da sua super criação, sabe? Porque aquela obra ali, esse diretor, ele sabe, aliás, ele precisa saber, porque se ele não sabe, possivelmente não vai sair nada bom, sabe? Não vai dar certo. Ele precisa saber Sim. o que ele quer. E a partir do momento que ele sabe o que ele quer, o ator precisa entender que tudo que ele está solicitando tem a ver com o resultado final, com o produto final. Então, né? Eu acho que eu posso te responder em dois quesitos. Primeiro, vamos falar um exemplo claro, o plano sequência, né? Sim, Um plano sequência é o exemplo que a obra é maior do que qualquer ator. exatamente. Às vezes é o plano de sequência, você está dialogando aqui, a tua voz, a tua voz tá voice over, Uhum, tá fora, você tá fora de quadro e a cena acontecendo. E isso pode trazer uma exatamente. beleza muito maior do que um plano e contraplano. Eu particularmente acho. Exatamente. E um outro lugar que foi uma experiência que eu tive foi quando eu fiz o Cravinhos, né? Uhum, Que eu me lembro que na cena de depoimento do Christian Cravinhos no julgamento do filme, né? Que só para atualizar as pessoas aqui presentes, eu fiz o Christian Cravinhos do filme da Suzane Richthofen, né? Que ia estrear agora em abril. E o próprio diretor me deu no dia sim. um monólogo que eu ia falar, né? Eu nem ia fazer o depoimento, eu fui perto de surpresa, assim, né? Que eu Sim. fiz o depoimento, foi gravado o depoimento. E ele falou, ó, respeita o máximo, né, das palavras, porque tinha que respeitar, né, por se tratar de uma obra fechada, né, realista, Sim. em relação ao processo. Mas você vê como a gente tem que estar aberto ao jogo. E foi um dos trabalhos Exatamente. mais loucos que eu vivi, os dias mais malucos que eu tive. Porque Sim. eu decorei por acaso o texto, eu estava dormindo no set e falou, ó, a gente ia gravar no outro dia, ia gravar no domingo. E a Uhum. Larissa Bracha, preparadora de elenco, falou assim, Alan, você decorou o texto? Eu falei, cara, acho que decorei, tá meio... Você quer fazer hoje? Sendo que nesse dia eu estava envolto emocionalmente, assim, com um demônio no corpo. E eu falei, cara, vamos fazer isso agora. Uhum. E a coisa fluiu, assim. Então, assim, eu acho que principalmente no jogo do trabalho do cinema, você sabe muito bem disso, por mais que a gente elabore e faça o ensaio, é diferente do teatro. O teatro É a gente já está diferente. elaborado ali. O Então, cinema você tem que estar aberto. O diretor pode chegar no dia e falar assim, ó, mudei tudo,
e a gente vai improvisar. E é isso. E você Essa tem que disponibilidade, entender né, a coisa Alan? fluir. É estar disponível, né? É claro que está disponível com todo um conhecimento, com toda uma preparação, né? Eu acho que essas são as diferenças. Que riqueza poder te receber aqui e a gente poder estar trocando isso. Que surpresa boa, boa demais. Minha segunda live, hein? Minha Olha, que segunda coisa live durante excelente. essa quarentena. Ah, isso é muito bom. Você vê essa questão também, você que fez televisão, né, além do cinema, que faz teatro também, dentro disso que a gente está conversando, você acha que as demandas ali no processo, elas mudam um pouco, por exemplo, do cinema para a televisão? Ou a gente segue essa mesma linha de pensamento, a gente segue pensando da forma que a gente está guiando esse papo aqui? Cara, antigamente eu acho que existia uma grande diferença entre televisão e cinema. Hoje, como a televisão está caminhando muito para um lado meio cinematográfico, você vê pelas séries, pelas microséries, Sim, sim. que tem uma linguagem mais de cinema. Eu digo que hoje a televisão ela deixou de ser um pouco a televisão e ela É. está com a linguagem um pouco mais cinematográfica. Isso tem a ver também, eu acho que com o contexto. Você vê que no início, quando você começa a falar, você pontua algumas questões com relação à dança, né? Com relação a alguns filmes mais antigos. Eu penso que. E aí você fala do momento que a gente está vivendo também, Um certo? segundo, o Rick, estão pedindo Uhum. aqui para eu compartilhar o espetáculo. Se eu posso te passar depois e você quiser Sim. passar para o pessoal, eu acho bem interessante a galera ver, porque isso vai ser um novo formato futuramente das pessoas. Você está vendo até editais, né, cara? Sim. Não, pode me Está vendo passar até que eu vou editais encaminhar das coisas pro. acontecendo e tal. A Então, gente vou te passa esse passar e você link passa para a tua trupe aí. fechado. Passo sim. Mas continuando, vamos lá. Bom, a gente estava falando dessa questão de se adaptar também, sabe? De se adaptar ao contexto, à realidade. Você começou a falar do que a gente está vivendo, que você ficou imaginando se vai mudar também esse formato de encenação, esse formato de espetáculo, esse jeito de contar uma história, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que o jeito de contar as histórias, elas vão mudando também, dependendo do que está se passando na nossa história, sabe? Entendendo que o teatro, que a televisão, que o cinema narra essa história da humanidade, esses atores também eles têm que ter essa flexibilidade de compreender. Por isso que ator tem que ter repertório. Eu falo que o ator tem que ser curioso. Porque o ator que não é curioso, que não tem repertório, que também não se implica com as coisas que estão acontecendo no mundo, esse ator ele fica muito pobre. Ele me escuta? Opa, opa. Cortou um pouquinho. O que, Tá. que você acha de que eu... Cortou um pouquinho, mas eu entendi. Eu acho que eu entendi o fio da meada, assim. Uhum. Eu sempre falo, o próprio workshop que eu ministro, né, o Falso Picadeiro, Sim. eu uso como tema, o lema principal dele, que eu sempre falo assim, existe uma camada que antecede o processo de criação de personagem. É nessa camada que eu acredito. Isso envolve muito a psicologia, né? A Sim. psicanálise, o Uhum. entendimento da alma humana, a Uhum. filosofia, a sociologia. Isso é a Sim. premissa, isso é a base de qualquer construção de personagem. Não Uhum. adianta você criar. Tudo bem, existe um trabalho que a gente pode fazer do externo para o interno, né? Uhum. A própria comédia tem muito isso, né? Do caricato e tal, de criar um personagem, um jeito e tal, mas se a gente realmente for entender e abrir portas para entender um personagem, a psique dele, isso não tem nada de ator. Isso é É. psicologia pura. Então é nesse lugar que eu acho que quem está começando, e pelo amor de Deus, quem quiser ser ator, quem quiser estudar isso, não eu vou até falar, cara, assim, porque hoje eu dou graças a Deus
que a maioria das pessoas virou... Existe essa palavra chamada influencer hoje. Porque antes Sim, todo mundo queria ser ator para ser famoso. Então hoje as pessoas nem estudam, já viram influencer, entendeu? É todo mundo figura pública. Então falou, bom, então pelo menos a nossa raça voltou a se proliferar e tentar gerar conteúdo. Então, assim, a gente precisa exato. estudar, a gente precisa ler, não só livros de teatro, mas eu, particularmente, eu tenho um aprendizado em relação da psicologia. Eu acho que psicologia, eu acho que é o campo principal. Você como terapeuta, né, psicanalista e tal, você sabe muito bem disso, né? Sim, é isso. Eu acho que atuar é o conhecimento. E quando a gente fala de psicologia, né, fica parecendo uma coisa tão distante. Quando a gente fala de psicanálise, fica tão distante assim. Achar, meu Deus, mas, né? Eu acho que isso tudo tem a ver com essa curiosidade que eu falo, que, oh, gente, com essa curiosidade que a gente tem que ter no humano mesmo, nas relações humanas. Às vezes a Sim. curiosidade da pessoa como ator passa por lugares que não vai contribuir para que ele seja um bom ator, para que ele consiga dialogar com esse diretor no cinema, para que ele consiga dialogar com esse diretor no teatro ou na televisão. Então, existe uma diferença, não é de atuação para o teatro, para o cinema ou para a TV, existe uma diferença de quem é curioso, de quem investiga, de quem estuda, de quem tem interesse nas relações humanas e de quem é preguiçoso, sabe? De quem não tem para trocar, sabe? Porque no momento que ele vai ali muito armado para o cinema, por exemplo, e armado no sentido de querer oferecer só aquilo que ele decorou para oferecer, então ele não vai dialogar com câmera, não vai dialogar com essa escrita, né? Com essa escrita em movimento que é a cinematografia, sabe? Ele vai dialogar Aham. só com a própria vaidade dele, com o próprio eu dele. E existe uma escrita ali em movimento que ele tem que estar disponível para essa escrita, sabe? Então, eu acho que é isso. Cara, assim, eu acho que a gente tem esse lugar, né? Eu acho que, acima de qualquer coisa, a gente tem que ter o nosso entendimento sobre a questão do estudo da alma humana. Exato, Quem exato, trabalha com... A gente dá vida, né? A partir do momento que a gente dá vida a outras cabeças, a gente tem que entender o significado da nossa cabeça. exato, Eu exato. estava conversando esses dias que eu fiz um vídeo para a Larissa Bracha, né? Falando sobre o Uhum. processo do Cravinhos e tal. Que é Ela falou mineira uma coisa... também, né? Oi? A Larissa é mineira também. Ela é querida, né? Fantástica. O pai é um grande artista plástico. Né? E ela falou uma coisa que eu não me esqueço, né? Toda criação de personagem, ele não te elimina, mas ele te modifica. Sim, sim. Então, assim, eu tive crises, né, no decorrer do processo do trabalho que eu fiz, do Cravinhos e tal, que eu fiquei um pouco mexido com o processo, assim, me gerou... Eu comecei a fazer terapia e tal. E é interessante, porque é nesse lugar, assim, por que mexeu tanto comigo, né? Se eu faço um personagem como esse, né, tão denso, ele trabalha com a sombra humana, né? E a sombra humana, por que as pessoas enlouquecem fazendo o Coringa? Não é porque Claro. o Coringa é o arquétipo principal da sombra humana. É verdade. Quando a gente mexe com esses determinados personagens, a gente está mexendo com a nossa sombra mais, a entranha mais dentro que a gente possa imaginar, está lá dentro, nossos zeus, todos os nossos questionamentos negativos ali, inconscientes, que acabam vindo à tona, né? Florescendo no decorrer do processo. E por isso que você acaba pirando, né? E aí por isso que eu te falo, né? Ele não vai te eliminar no processo, mas ele vai te modificar de alguma forma, assim, quando você termina um trabalho como esse. Exato. Concordo. E é lindo, né? Foi um trabalho difícil que você fez, assim, um trabalho bonito aí, forte. E se não tem essa preparação, se não tem esse envolvimento, essa troca, possivelmente é muito difícil estar ali dialogando com esse diretor, com toda essa parafernália que é um set de filmagem, né? Sim. Então, você Tem quer uma, responder alguma questão? Hã? tem uma pergunta aqui Hum, do teve uma Bruno, né? pergunta, Fala. teve uma pergunta primeiro dizendo qual que é o papel do teatro, né, nesse momento que a gente está vivendo, no pós-momento. Qual que é o papel do teatro nisso, sabe? Eu te respondo muito rápido isso.
teatro, você vê que muitas peças hoje que estão fazendo sucesso são peças contemporâneas, né? Sim, exato. A arte ela tem que caminhar junto com a sociedade. É. A arte tem que caminhar junto com a sociedade. Então, principalmente hoje, as peças, os questionamentos hoje não são mais obras de Nelson Rodrigues, Shakespeare, por mais atuais que sejam e tal, Sim, mas são sim, peças escritas à mão mesmo para quem está realmente contando aquela história, falando de política, falando de religião, falando sobre a era pós-apocalíptica, né, que a gente está vivendo da pandemia. Então, eu acho que o teatro, junto com a arte, ela caminha nesse lugar. Tem que caminhar junto, né? Você não pode ficar para sim, trás. sim. A arte sempre teve um papel muito bonito, né, na questão humana, assim. Então, não é só agora, não é só pós-pandemia, é durante, é antes, é depois. Ai de nós, né? Para fazer igual o Abu Janra, ai de mim, né? Ai de nós se não fosse. É maravilhoso ele fazendo aquilo. Então, assim, ai de nós, humanos, se não fosse a arte teatro, a arte música, a arte dança, né? Então, eu acho que tem um papel de nos humanizar também, de humanizar a nossa escuta, o nosso olhar com relação ao outro também. Sim, sim. Os nossos personagens nas obras teatrais são muito humanos, eles são muito vivos, né? Que eu falo que o Tarkovsky vai chamar o teatro de arte viva, e é isso. Essa arte viva e potente sempre, em qualquer ocasião, seja pós-guerra ou durante a guerra, sabe? Então, independente do que está acontecendo no mundo, ele tem essa função social, cultural, antropológica, sociológica, né? Psi, e por aí vai, né? Verdade. Que ótimo, que ótimo, que ótimo. A gente está terminando já, a gente tem 14 minutinhos. Que delícia, você tornou esse encontro mais interessante. Eu sabia que ia ser legal, por isso que eu resolvi Eu logo solicitá-lo. vi e falei, lógico que eu vou aceitar aqui. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Fala. Bruno Carvalho. Você acha interessante um diretor que também exerce o papel de preparador de elenco ou acha interessante sempre haver a figura do preparador separado? Bom, eu acho que é uma engrenagem aí que eu acho que é muito discutível. Particularmente, se a gente pega os grandes diretores, as grandes obras, como Tarkovsky, como Akira Kurosawa, Stanley Kubrick, Bergman, Nicholas Winding, David Boyle, toda essa galera, provavelmente 92%, no mínimo, se não falo 100%, nenhum deles tiveram um preparador de elenco. Sim. Jean-Pierre Jeunet, tantos e tantos. Nenhum deles. Kleber Mendonça. Fellini. Ninguém tem. Por que exerce? Por que tem essa função do preparador de elenco, que eu acho ao mesmo tempo interessante, mas ao mesmo tempo eu acho perigosa? Não desvalorizando de forma alguma, acho que tem uma função super importante, principalmente hoje, mas tem um outro ponto. Eu, particularmente, aí é uma questão de identificação. Eu, como diretor, gosto de trabalhar diretamente com a lapidação do meu ator dentro de um processo. Mas tem diretores, por exemplo, que vieram, por exemplo, da área da área técnica, da área da edição, né? Porque, por exemplo, eu sou diretor porque vim da área da atuação, então sei trabalhar com ator. Tem diretores que vieram da edição, por exemplo, que não têm um contato, nem um feeling de trabalhar com um ator. E não sabe pedir para o ator. Necessidade. Exatamente. Ele não sabe pedir, ele não sabe... Ele está envolvido com questões técnicas e com o todo, sabe? Então tem que pensar em cada diretor. A gente falou de grandes figuras aí, que inclusive, pensando na época do encenador no teatro, né? Existe uma questão aí também até econômica com relação a assumir todas essas funções antigamente no cinema, na TV e no teatro. Então eu entendo que se você tem essa habilidade de dirigir o ator, de entender o universo do ator e não só a questão técnica como um todo, seria incrível que o próprio diretor fizesse isso. E antigamente essa figura do preparador de elenco, do ensaiador, ela não existia por questões até econômicas também e financeiras. E depois essa figura começou a surgir por falta de conhecimento por parte desse ator desse diretor na relação com o ator, porque tem um conhecimento técnico, igual você disse, mas não tinha uma vivência ali
pedir, como solicitar aquilo que ele está querendo para esse ator. E eu acho que depois desses né, de recursos que foram entrando de alguma forma, pouco ou não, mas entrou, foi introduzindo outros personagens ali no universo da montagem de um filme, Aham. onde ele vai ter o editor, o montador, o diretor de arte, o figurinista. Isso antes não tinha a mínima condição de existir no teatro, nem na televisão. Na televisão, antigamente, se fazia tudo, né? O cara dirigia, montava figurino, arrumava, passava a roupa do ator, não tinha um camareiro, né? Eu acho que teve, né, essa evolução aí nessa questão também, respondendo aí pro Bruno, sabe? Mas eu, como ator, como artista, eu acho que não precisaria. O gostoso e o bonito seria. Agora tem que ver também que obra é essa que você está dirigindo e o quanto de disponibilidade você tem para também estar dirigindo ator por ator. Eu acho delicado isso, que é um debate que vai abrindo portas e tal. Um outro detalhe de uma dessas portas abertas é que, assim, muitas vezes o diretor, como já tem um preparador envolvido, trabalhando com o ator, tem um lugar que eu acho perigoso, que, assim, o ator ele tem que ter um contato direto com o diretor. São duas cabeças que andam juntas. E, às vezes, a sensação que eu tenho, que eu já presenciei, parece que a última coisa que você tem contato é com o diretor. Você tem contato com o preparador durante um tempo, depois você tem contato com o assistente de direção, que é o mediador entre o ator e o preparador e o diretor, e daqui a pouco, no final das contas, você tem um contato com o diretor. Eu falo assim, porra, então pra que fazer essa porra dessa obra? Exato. Entendeu? Porque eu acho que a função do preparador, ele é o mediador, mas o diretor ele tem que estar presente, ele tem que ver. Por isso que dá tanto problema, e muitas vezes fala assim, o preparador está indo, aí o diretor, bom, mas não é isso que eu quero. Bom, se não é isso que você quer, porque você não estava presente para ver o acompanhamento do processo, entendeu? Claro, você estava preocupado em outros campos, né, em locações e tal, mas eu sempre falo uma coisa, se para mim tiver um erro de câmera e uma atuação maravilhosa no meu filme, eu não vou pensar duas vezes em ter a opção de ter uma super interpretação do que a porra de uma câmera que está desfocada ou uma luz que deu uma estourada. Isso para mim não me importa. Sim. Entendendo que não tem o certo e errado e que são as escolhas do diretor, depende do que ele imagina como produto final. Por exemplo, no seu caso tem essa visão que eu acho riquíssima e que eu, inclusive, comungo com essa ideia, mas para o ator também entender que nem sempre o diretor vai levar em conta a superatuação dele, que às vezes a questão técnica é mais importante para aquele diretor. Sim. E tá tudo bem São também. São opções, né? Exatamente. São opções. Olha, estamos terminando. Eu vou te chamar depois para a gente combinar outros encontros que eu achei muito rico. Beleza, Pô, foi ótimo falar contigo. Também, meu amigo. Nada. Não, muito bom, muito bom. É assim que funciona, né? Prazer te receber, prazer trocar essa ideia com você aqui. Vamos conversar depois e criar outras possibilidades. Inclusive, né? Logo, logo, espero que isso volte para a gente fazer nosso encontro aqui em BH também. Fazer o falso picadeiro aí de novo. Falso picadeiro aqui em BH. Botar essa galera para vomitar toda, pronto. Isso mesmo. Eu vou finalizar aqui com um texto do Peter Brook. Fica aí para você poder ouvir para a gente fechar, né? Então, uma frase que eu acho muito bonita dele, é um texto desse Peter Brook, que é um dos autores que a gente investiga na escola. O teatro existe no instante em que esses dois mundos, o dos atores e o do público, se encontram. Trata-se de uma sociedade em miniatura, de um microcosmo reunido toda noite dentro de um recinto. O papel do teatro é imbuir esse microcosmo de um ardente e passageiro sabor de outro mundo, no qual nosso universo presente esteja integrado e transformado. Uma boa noite a todos, espero que tenha sido útil aí nossa conversa. Meu amigo, bom te ver. Nos vemos. Cuide-se, fique em casa. Cuidemos-nos. Beijo. Valeu, um abraço. Tchau, gente. Valeu.